Feche seus olhos, vamos falar com o nosso Deus. Querido Deus, Pai Santo que estás nos céus, louvamos o Teu nome pelo privilégio, pela oportunidade de estarmos na Tua presença. Que o Teu nome mais uma vez possa ser honrado ao abrirmos a Tua palavra. E que o Teu Santo Espírito possa nos orientar à Tua vontade. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Boa noite para você que está aqui. Boa noite para você também que está conosco pelo YouTube ou pelo Facebook. Seja bem-vindo ao nosso culto. Eu peço que você compartilhe este culto para que mais pessoas possam ouvir da palavra de Deus. Compartilhe aí no seu Facebook. Também compartilhe, pegue o link e mande para os seus contatos, porque a palavra de Deus vai ser honrada mais uma vez. E sempre que a gente abre a palavra de Deus, sai poder para alcançar a nossa vida. Sempre que abrimos a palavra de Deus, sai poder para crescermos espiritualmente. Amém? Hoje nós vamos começar alguns estudos. Nos cultos de sábado nós estamos estudando o livro de Coríntios. Hoje nós vamos, nos cultos de domingo, começar a estudar o livro do Apocalipse. Ok? Como sempre, aparecendo alguma necessidade, a gente faz aí uma adaptação, mas a intenção é, durante alguns domingos, nós estudarmos o livro do Apocalipse. E meu querido amigo, o livro do Apocalipse, de todos os livros da Bíblia, tem provocado diversas reações nos diversos grupos de pessoas. Alguns se interessam, alguns ficam curiosos a respeito do que aqueles sinais abordam, alguns ficam um pouco com medo, temerosos. Para alguns o livro do Apocalipse é um livro obscuro, um livro que nem deveria ser lido. Alguns chegam a dizer isso: olha, Apocalipse não é para gente, é um livro em códigos, é um livro em sinais, um livro que tem algumas imagens um pouco grotescas e não é um livro para nós. Mas eu quero dizer para você, amigo, que o livro do Apocalipse fornece orientação para uma vida feliz hoje e fortalece a nossa esperança para o futuro. Amém? O livro do Apocalipse, apesar de ter algumas imagens que no nosso contexto são imagens que talvez não são bem aplicadas ou não são bem recebidas. Essas imagens nós vamos estudar no decorrer do assunto. Foram imagens escritas baseadas num contexto e não com a intenção de amedrontar, mas com a intenção de fortalecer a esperança daquelas pessoas que queriam ouvir sobre Jesus. Então é um livro que, se eu puder adiantar para você, a gente vai logicamente começar aqui uma caminhada, a gente logicamente vai começar a aprender e a crescer junto. Mas se eu puder adiantar para você, o livro do Apocalipse é um livro que nos traz esperança. O livro do Apocalipse é um livro que fala de amor. O livro do Apocalipse é um livro que tem graça e que nos prepara para a vida eterna. Então, venha comigo. Vamos aprender juntos. E eu, apesar de ter muitas vezes uma linguagem aparentemente pesada, nós vamos tentar construir aqui um discurso, uma mensagem, buscando a facilidade, buscando a didática para a sua compreensão. Eu diria que o que nós mais precisamos hoje, como pessoas, como mundo, como nação, como cristãos ou até mesmo como não cristãos, o que nós mais precisamos é entender a mensagem do Apocalipse, porque é ela que vai sustentar a nossa vida diante das circunstâncias da vida. Por isso, vamos juntos. Não deixe de estar conosco. Nós vamos ter uma interrupção de um domingo devido ao programa dos 10 dias de oração, mas logo em seguida nós vamos voltar a estudar esse assunto e vamos crescer juntos, vamos abordar juntos e avançar aí no estudo do Apocalipse. E para começar, abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 1, verso 1. Vamos começar do começo, não é?
usando uma redundância apenas para enfatizar o momento e o estudo do Apocalipse. Vamos começar aí, Apocalipse capítulo 1, verso 1. A minha Bíblia diz assim, é o último livro da Bíblia, né? E só uma curiosidade, olha aqui para mim, rapidinho. O livro do Apocalipse, ele é o clímax daquilo que começou no portal do Éden. O livro do Apocalipse é o fechamento daquilo que foi prometido no Éden. Tá certo? Então, é um livro muito interessante para que nós possamos aprender. Vamos lá? Apocalipse capítulo 1, verso 1. A minha Bíblia diz assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou a seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis reis da terra, aqueles que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelo século dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens e todo o olho verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém? Texto fantástico. E João, o autor desse livro, já na sua introdução diz para que serve o livro. E a primeira frase, ele diz, olha, o livro do Apocalipse é uma revelação de Jesus Cristo. Assim como os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, que fala de Jesus Cristo, assim é Apocalipse. E eu poderia dizer aqui, sem medo de errar e sem medo de colocar uma palavra aqui fora do contexto, eu poderia dizer que Apocalipse é um 5º evangelho, porque revela a pessoa de Jesus Cristo. Enquanto os 4 evangelhos, obviamente, falaram de um ministério de Jesus terrestre que morreu e foi para o céu, Apocalipse fala do ministério desse Jesus no céu. O que Jesus está fazendo no céu? E nos últimos domingos eu já dei uma pitadinha, né, sobre o que Jesus faz no céu. Ele está sentado no trono, julgando o mundo. Então, Apocalipse, como o texto diz, é a revelação de Jesus Cristo. A revelação a respeito da pessoa de Jesus Cristo. E o texto diz quem é esse Jesus, o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, aquele que era, que é e que será. Uma revelação de Jesus, aquele que venceu a morte e tem as chaves da porta dos céus e da porta do inferno. Apocalipse revela desse nosso Senhor Jesus Cristo, amigos. Eu diria, você quer aprender mais sobre Apocalipse, você quer entender aqueles símbolos em Apocalipse, você quer entender o que está por trás dessa história, você só entenderá olhando para a pessoa de Jesus Cristo. Talvez isso tenha te pegado de surpresa, porque você, ao olhar para Apocalipse, você não vê graça, você não entende nada. Mas eu já digo para você, se você olhar para Apocalipse pelas lentes corretas, pelas lentes de Cristo, você vai entender que em Apocalipse tem uma mensagem fundamental para cada um de nós que vivemos no tempo do fim.
Apocalipse não é uma espécie de apocalipse de Hollywood, repleto de eventos bizarros e horríveis que vêm sobre o mundo, causando medo. Em suas letras, de Apocalipse 1 a Apocalipse 22, em suas letras há amor, conforto, esperança para o nosso mundo. Em suas letras há esperança e cuidado de um Deus que foi para o céu, enviou um Deus que está no céu, julgando o mundo, preparando o céu para vir nos salvar. Então, meu amigo, tem que ficar claro na sua mente que Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. Uma outra coisa que é importante, eu disse aqui sobre os 4 evangelhos. Nos 4 evangelhos, nós temos aí 2 promessas de Jesus, claras, que diz, Jesus foi para o céu, nos preparar um lugar, e o que ele vai fazer? Voltar para nos buscar. Apocalipse nos diz como Jesus vai voltar. Apocalipse nos diz a forma que Jesus vai conduzir a história, e melhor, como Jesus vai estar presente ao lado dos filhos dele, e os ajudando e os preparando para a volta de Jesus. Então, meu amigo, se você quer aprender sobre Apocalipse, você tem que pegar essa primeira frase e entender bem. Apocalipse é a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Se você quer entender aquelas imagens por trás de Apocalipse, você tem que entender que você precisa conhecer bem Jesus. Você tem que estudar bem a partir da pessoa de Jesus. E para que você possa ter isso em mente, claro, o próprio Apocalipse diz para nós qual é o caminho. Bem-aventurado aquele que lê, que ouve e que guarda. Somente assim você vai ter um conhecimento melhor da palavra de Deus. Ler, ouvir e guardar. Amém? Uma segunda pergunta que a gente deve fazer e que o texto nos responde. A primeira pergunta já foi respondida. O que é Apocalipse? É uma revelação de Jesus Cristo. Por que Apocalipse foi escrito? É uma segunda pergunta que o texto responde. O texto diz, olha, é uma revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Apocalipse foi escrito para nos preparar, para nos orientar de que algo deve ser seguido, de que um caminho deve ser traçado antes da volta de Jesus. O texto, sim, olha, essa é uma revelação de Jesus Cristo, que foi escrita para mostrar aos seus filhos, aqui está servo, mas eu colocaria filhos, para mostrar aos filhos de Deus, de que existe algo que vai acontecer no futuro, para mostrar às pessoas as coisas que em breve acontecerão. Eu adianto, coisas que desafiarão a sua fé, coisas que talvez o inimigo trará sobre a sua vida, que vão te impedir de estar mais perto de Jesus, coisas que o inimigo vai trazer, que talvez vá te colocar mais temeroso. E Deus diz, olha, esse livro é uma revelação de Jesus Cristo, para mostrar aos meus filhos as coisas que acontecerão, para lhes dar fé e a segurança de que eu estarei do lado deles. Apesar de não determinar e não falar sobre o tempo do fim, apesar de não determinar datas, a Bíblia é clara de que as coisas que nós enfrentamos e vamos enfrentar nesse mundo não serão agradáveis. E por isso Jesus diz, este livro é a chave para que você e eu possamos seguir firmes. Este livro é a chave dada por Jesus Cristo, uma revelação de Jesus, para que eu e você possamos seguir seguros apesar das tormentas e tribulações.
Eu quero ler aqui bem rapidinho só uma divisão para que você possa entender de que o que tem em Apocalipse são profecias a respeito do tempo, a respeito da história. A primeira metade do Apocalipse, capítulo 1 ao capítulo 11, delineia os eventos mundiais que ocorrem entre o primeiro século e o tempo do fim. E a segunda metade, os últimos 10 capítulos, trata principalmente do tempo do fim e os eventos que conduzem à segunda vinda. Aí você pergunta: pastor, tudo bem, eu aprendi que eu vou ser salvo pela graça, eu aprendi que eu vou ser salvo só eu confessar o meu pecado e Jesus vai me salvar. Para que Jesus precisava deixar profecias? E para que Jesus precisava deixar essas coisas? O que isso tem a ver com a minha vida? Primeiro motivo pelo qual Jesus deixou o livro de Apocalipse: para nos assegurar que Ele está no controle do mundo. Ele deixou esse livro para mostrar para nós que Ele está controlando o mundo. Ele é o alfa e Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é aquele que era, que é e que será. Então Ele deixa esse livro para mostrar para a gente que os eventos que acontecem e que acontecerão foram previstos por um Deus que conhece e que sabe o início e o fim. Ele deixou esse livro para mostrar para mim e para você, amigos, que não importa o que aconteça, os planos de Deus se cumprirão. Ele deixou esse livro para deixar para você e eu, para mostrar isso: olha, eu sou Deus e eu sei o que vai acontecer. Você está enfrentando esse Covid aí? Eu já tinha falado que no tempo do fim viriam problemas, epidemias, pandemias. Nós temos um Deus que controla o mundo. Nós temos um Deus, e é por isso que Ele deixa o livro do Apocalipse. E Ele bem disse aqui: olha, esse livro é a revelação de Jesus Cristo, que Deus nos deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Então a primeira intenção de Jesus ao deixar esse livro é mostrar as coisas que vão acontecer com um motivo: mostrar que Ele está no controle. O segundo motivo pelo qual Jesus Cristo quis mostrar essas coisas para os seus filhos, para os seus servos e para nós que estamos aqui, segundo motivo, é mostrar e nos assegurar da sua presença ao lado dos seus filhos. Deus deixou esse livro para você e para mim, e para nos dizer, e para nos ensinar: olha, o mundo vai passar por problemas, o mundo vai balançar, o mundo vai passar por tempestades, você vai enfrentar tribulações, mas aqui está um livro que vai provar para você que eu estarei do teu lado em todos os momentos da vida. Uma revelação de Jesus Cristo, o nosso Senhor, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e para reafirmar no coração dos seus servos de que Deus estará do lado dos teus servos até Ele voltar. Amém? Você percebe que o inimigo tem tentado desviar o nosso foco desse livro com falsas ideias, com falsas teorias, tentando dizer para nós que esse livro não é importante, que se fosse importante Deus teria deixado aí ele de uma forma mais fácil. E nós vamos estudar depois o motivo pelo qual João escreveu através de símbolos. Não tem nada a ver com complicação, senão a preservação da verdade e com que essa verdade chegasse de uma forma sem interrupção àqueles pela qual ela foi escrita. Mas Apocalipse, o inimigo tem tentado desviar o foco desse livro, porque ele sabe que nesse livro Deus é a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. É a revelação das coisas que virão, provando que esse Jesus Cristo está no controle e de que Ele estará do lado dos seus filhos. Por isso, amigo, se você quer ter uma vida de fé, se você quer ter uma vida de conhecimento, se você quer ter uma vida de crescimento ao lado de Jesus Cristo, vamos aprender Apocalipse, vamos ler Apocalipse, vamos nos aprofundar nesse livro, porque ele nos dá segurança, ele nos dá certeza, ele nos assegura. E é um ponto bem interessante, eu estava acabando me esquecendo. Ele também assegura que Jesus Cristo vencerá o conflito entre o bem e o mal. Amém? Na verdade, Jesus já venceu na cruz.
Mas o livro de Apocalipse nos dá a segurança de que esse conflito findará e que problemas que nós enfrentamos no dia a dia nós não enfrentaremos mais, porque Jesus vai vencer. E Ele nos assegura isso no livro de Apocalipse. E terceiro motivo, amigos, que Deus deixou esse livro, olha, essa é a revelação de Jesus Cristo, que Deus nos deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Para que nós precisamos saber disso? Porque Jesus Cristo quer também nos assegurar que Ele vai voltar pela segunda vez. Isso é maravilhoso. Jesus Cristo nos revela a pessoa dele através de um livro para nos assegurar que Ele está no controle, para nos assegurar que Ele estará do nosso lado durante a tribulação e para nos assegurar que Ele vai voltar pela segunda vez para levar os seus filhos para morar com Ele naquela casa que Ele está preparando para que eu e você possamos viver. Isso é maravilhoso, amigo. Isso é tremendo. Esse é o nosso Deus. Aí você poderia perguntar: pastor, tudo bem, é maravilhoso, mas eu ainda não consigo entender. Porque Jesus nesse livro, aparentemente ele é duro em algumas situações. Eu ainda não consigo entender, pastor. Por que Jesus usa uma linguagem muitas vezes dura nesse livro? Na verdade, amigos, o objetivo de Jesus Cristo, de nosso Deus, é sempre salvação. E ao trabalhar alguns temas, muitas vezes assustadores, Jesus Cristo aqui, Ele está querendo nos impressionar com a seriedade da crise final e a nossa necessidade de depender de Deus durante todo esse tempo. Deus aqui em Apocalipse, Ele vai tentando mostrar para mim e para você que o mundo terá um fim, como eu disse semana passada, e tentar nos alertar: olha, a crise vai ser feia, e a sua segurança está de você colocar a minha vida, a sua vida nas minhas mãos. Que Deus maravilhoso, não é? Um livro aparentemente complicado, o livro aparentemente complexo, mas um livro que revela o nosso Senhor Jesus Cristo e o desejo dEle de nos salvar e de nos levar para a eternidade. Um Deus que está no controle do mundo, um Deus que está do lado daqueles que querem a sua presença, e um Deus que prometeu voltar pela segunda vez. E eu não poderia deixar aqui de enfatizar um último ponto aqui, que é Jesus falando como Ele vai voltar. Eu não poderia deixar aqui de enfatizar esse ponto, e eu até dividi o meu sermão: a revelação de Jesus Cristo, a revelação do que acontecerá no nosso mundo e a revelação de como Jesus vai voltar. Aqui diz o texto, olha: eis que vem com as nuvens e todo o olho verá, até quantos o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Amigos, essa é a promessa do nosso Senhor Jesus Cristo. É curioso que Apocalipse começa falando da breve volta de Jesus. Se você for em Apocalipse 22, o último capítulo, os últimos versículos deste livro, você vai perceber que Apocalipse termina falando que Jesus vai voltar e todo o olho vai ver. O livro começa falando da volta de Jesus, o livro termina falando da volta de Jesus. Na verdade, a volta de Jesus é o clímax do livro e o clímax desse mundo de pecado. A volta de Jesus é o evento já dito por Ele desde o Éden, ou melhor, desde o portal do Éden, quando o pecado entrou. E Jesus aqui está dizendo: olha, eu vou voltar, e quando eu voltar, todos vão me ver. Alguns chegam até a dizer, né, que Jesus vai pegar alguns no campo, vai levar, enquanto outros ficarem. Alguns chegam até a dizer que Jesus vai voltar de forma secreta. Não, a Bíblia diz, aqui em Apocalipse, e o próprio Jesus disse isso ali nos evangelhos, que Ele vai voltar e todas vão ver.
É curioso, amigos, que a volta de Jesus vai ser um momento de alegria, mas também vai ser um momento de desespero. A volta de Jesus vai ser um momento onde muitos chorarão porque estão vendo o resultado de uma vida de entrega completa a Jesus. Mas terão outros que chorarão de desespero e ao ponto de pedirem que as pedras caiam sobre eles, porque vão perceber que não haverá mais esperança. Jesus Cristo, aqui no livro de Apocalipse, durante todo o livro, Ele está dizendo: eu vou voltar. E a tônica do livro é esta: a volta de Jesus, a vinda de Cristo em glória marcará a conclusão da história deste mundo e o início do reino eterno de Deus. Por isso está aqui Apocalipse, uma revelação do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que veio, morreu, foi para o céu, preparou um lugar e vai voltar. Esse é um livro que nos revela esse Jesus e os seus propósitos. Esse é um livro que revela o que vai acontecer, e Ele deixou tudo isso, mesmo sem definir datas, porque Ele está interessado, está apontando para a volta de Jesus. Amigos, Jesus vai voltar e todo o olho o verá. A vinda de Cristo trará libertação para aqueles que esperam por Ele, mas trará julgamento e condenação. E preste atenção no que eu vou dizer aqui: trará julgamento e condenação para aqueles que rejeitaram a misericórdia, a graça e o amor de Deus. Jesus Cristo aqui, através de João, está dizendo: olha, eu vou voltar. E eu deixei esse livro para revelar a minha vontade para os meus filhos se prepararem para o meu retorno. Eu vou voltar, e eu deixei aqui esse livro, uma revelação sobre a minha pessoa, para que você entenda de que há um caminho, para que você entenda de que há algo que vai ser feito para te tirar do céu. Eu deixei esse livro para mostrar para você uma revelação da minha pessoa e para te ajudar e para te alertar a colocar a sua vida nas minhas mãos, porque eu vou voltar. E mais uma vez eu quero dizer para você, e não digo isso para te assustar, longe de mim, não digo isso para te deixar com medo, longe de mim, mas para te ajudar a entender de que quando Jesus voltar, alguns vão para o céu e outros não vão para o céu. Quando Jesus voltar, alguns vão chorar de alegria porque estão vendo o cumprimento das promessas de Deus, mas alguns vão chorar de tristeza e desespero porque rejeitarão a vontade de Deus. Por isso eu pergunto para você: você quer ir para o céu, sim ou não? Você quer herdar a vida eterna, sim ou não? Você quer ir para um mundo onde não haverá problema, dor, tristeza, nem preocupação? Vamos crescer no conhecimento, vamos crescer seguindo a palavra de Deus, vamos crescer entregando a vida nas mãos de Deus, e assim caminharemos com esse Deus ao nosso lado, tendo a certeza e a garantia da vida eterna. Amém? Por isso João aqui diz: olha, bem-aventurados, felizes, isso aqui é uma bênção. Bem-aventurados, felizes, aqueles que leem, mas não basta simplesmente ler, aqueles que ouvem, não basta simplesmente ouvir. E ele diz: e aqueles que guardam todas as coisas escritas, pois o tempo está próximo. Amigo, Jesus nessa noite te convida mais uma vez a entregar sua vida nas mãos dele. Jesus Cristo essa noite te convida mais uma vez a entrar e ter a sua vida conduzida por sua palavra. Jesus Cristo mais uma vez essa noite te diz: meu filho, não é hora de ficar titubeando por aí, não é hora de ficar desperdiçando tempo por aí. É hora de você voltar para a minha palavra, entregar sua vida por completo em minhas mãos e garantir a sua vida eterna. Meu filho, não é hora mais de ficar buscando ideias, é hora de você voltar para a palavra de Deus.
porque somente a palavra de Deus, sendo lida, sendo ouvida e sendo guardada, nos garantirá a vida eterna. Eu vou usar minhas palavras, mas tente imaginar que essas são palavras de Jesus. Jesus está dizendo: está o meu livro, Apocalipse, uma revelação minha, para que você possa entender e para que você possa ir se entregando e aprendendo sobre a minha vontade para a sua vida. Jesus Cristo nos faz um convite: olhar para Ele, crer em Sua palavra e viver a Sua palavra. Jesus nos chama a uma vida de entrega completa, porque Ele vai voltar, você querendo ou não. Jesus te convida a se submeter a Ele. Eu sei que aqui na igreja tem pessoas que ainda não se submeteram por completo, e eu falo isso não porque eu conheço, mas certamente existem pessoas, imagino que na internet também existam pessoas que ainda não se entregaram por completo. Jesus Cristo está dizendo: meu filho, eu sou o princípio e o fim, o alfa e o ômega, aquele que venceu a morte, aquele que tem as chaves do céu e as chaves do inferno. E aqui estou eu, te convidando a se entregar a mim e a seguir a minha palavra. Amigos, essa é apenas uma introdução de um livro que nos levará e nos ajudará a conhecer mais sobre a vontade de Deus. Por isso eu apelo a você que venha comigo todos os domingos. Se você pode vir presencialmente, venha. Se você pode trazer um amigo presencialmente, traga esse amigo. Mas você está aí online, não pode vir online, compartilhe esses cultos, compartilhe essas mensagens, porque essas mensagens vão alcançar pessoas que precisam conhecer essas verdades e também alcançar você. Que possamos seguir caminhando, conhecendo esse Senhor Jesus Cristo e conhecendo Sua vontade para nós. Nós vamos ter uma música especial agora, uma música que fala desse céu, uma música que fala de nos prepararmos para a vida eterna. Eu gostaria que você, ao ouvir essa canção, você possa ir consagrando e se entregando a esse Deus que disse: eu vou voltar e todos me verão. Há muito tempo tenho ouvido a promessa de que virás para resgatar os filhos teus. Nem sempre é fácil, mesmo assim eu tenho crido que o mundo vai passar e eterno só é Deus. Eu posso ver ao meu redor que o mal insiste em tomar meu coração, mas tua mão me faz melhor para merecer o instante em que direi então: Se entregue ao nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus, estou aqui. O dia enfim chegou, vamos subir. Eu sempre quis olhar teu rosto como agora. Me leva para o céu, vamos subir.
que todos os amigos se afastem e que eu seja perseguido em meu viver. Tua presença em minha vida é o que importa. Tenho a certeza de que não vou perecer. Eu posso ver ao meu redor que o mal insiste em tomar meu coração, mas tua mão me faz melhor para merecer o instante em que direi então: Senhor Jesus, estou aqui. O dia enfim chegou, vamos subir. Eu sempre quis olhar teu rosto como agora. Me leva para o céu, vamos subir. Já posso ver o lar que me espera. Já posso contemplar o seu olhar. Eu sempre quis olhar teu rosto como agora. Me leva para o céu, vamos subir. Senhor Jesus, estou aqui. O dia enfim chegou, vamos subir. Eu sempre quis olhar teu rosto como agora. Me leva para o céu, vamos subir. Me leva para o céu, vamos subir. Jesus Cristo nos deixou essa certeza da sua breve volta. E Ele nos deixou, além dessa garantia, Ele nos deixou uma segunda garantia, que é se nós entregarmos nossa vida. Se nós permitirmos que essa entrega seja completa, a vida eterna está mais do que garantida para você e para mim. Jesus Cristo deixou, além dessas garantias, Ele deixou a sua palavra para nos orientar, para nos alertar, para que possamos subir juntos para o céu. Amém? Eu vou falar aqui muitas vezes durante esse ano sobre a volta de Jesus. Muitas vezes. Peço desculpa por talvez você achar que eu estou sendo redundante, mas a missão que Deus nos deu é pregar a sua volta, porque Jesus quer que você também vá para o céu. E para que você, quando Jesus aparecer nas nuvens do céu, que você possa chorar de alegria, tendo a certeza de que viverá a eternidade. Que Deus possa nos abençoar. Vamos ficar em pé? Vamos orar. Você que está em casa, se puder ficar em pé, fique em pé para que possamos orar e entregar a nossa vida a esse Deus. Vamos orar. Querido Deus, Pai Santo que estás nos céus, nós louvamos o Teu nome pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos aqui e também termos a tecnologia para estarmos onde estamos e acompanhar a abertura da Tua palavra e acompanhar
e entender qual é a tua vontade para cada um de nós. Querido Deus, nós louvamos a Ti por esta palavra. Nós louvamos a Ti porque o Senhor tem enviado o Teu Santo Espírito para incomodar os nossos corações e não nos deixar em paz até nos entregarmos por completo a Ti. Ó Senhor Deus, não permita que nós percamos a vida eterna. Ó Senhor Deus, não permita que nós percamos as oportunidades que o Senhor nos dá, e por isso pedimos que esse Teu Santo Espírito continue nos incomodando até nos entregarmos por completo a Ti. Ó Deus, nós queremos ver o Senhor voltar. Nós queremos ver e queremos nos alegrar, porque queremos ter a certeza de subirmos contigo. Por isso, Deus, como ministro do Teu Evangelho, eu clamo para aqueles que ainda não se entregaram por completo. Como ministro do Teu Evangelho, eu clamo para aqueles que estão ainda conhecendo a Tua verdade. Como ministro do Teu Evangelho, eu clamo, Senhor, para aqueles que ainda não se interessaram também, mas que estão um pouquinho abertos. Que essas pessoas possam nos dar a oportunidade de ensinar ainda mais a Tua palavra, para que elas também possam ir crescendo na Tua graça, ir lendo, ouvindo e guardando a Tua palavra. Nós oramos no nome de Jesus.